O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o projeto de lei que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. Ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro afirmou não ter qualquer relação com os atos que resultaram na depredação das sedes dos três poderes. O ex-presidente disse que, neste momento, a prioridade da direita é destravar a tramitação do PL da anistia, aquele projeto de lei que perdoa os condenados pelo 8 de janeiro. Bolsonaro defendeu ainda que a anistia, ou seja, o perdão, não é para ele, uma vez que ele estava nos Estados Unidos na data dos ataques. Lembramos que Valdemar e Bolsonaro puderam retomar este contato depois de um ano sem se falar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu aos pedidos da defesa de Valdemar e revogou as medidas cautelares, as restrições contra ele. Começando este bloco pela Carol de Tone. Deputada, a direita vai conseguir destravar o projeto da anistia? A senhora foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça até o ano passado, a CCJ da Câmara, que foi responsável pela aprovação do texto, mas depois não caminhou. E aí? Boa noite. Então, a anistia chegou a tramitar na CCJ, nós designamos o Rodrigo Valadares como relator, mas o Lira retirou da CCJ com o argumento de que precisava uma comissão especial, então o texto ainda não foi aprovado, né? É só um texto inicial, vários projetos de leis que estão apensados, mas eu acredito que sim, que vai chegar o momento de nós aprovarmos a anistia. Nós temos já uma pesquisa que demonstra que 51% da população brasileira é favorável à anistia, até porque não existe golpe de Estado sem uma coordenação, sem exército, sem armas, e o que a gente percebe é que houve também uma própria omissão do governo federal, né? Quando a ABIN já tinha emitido vários alertas de possíveis, assim, de um possível enfrentamento da população, né? E o governo federal não fez nada. Na verdade, ele basicamente facilitou a entrada das pessoas, diminuiu o contingente de policiais, o Dias estava lá, conforme as imagens, dando água para os invasores. E a gente percebe, quando a gente começa a ver alguns casos, em que não está tendo a individualização da pena. Teve morador de rua preso por vários meses, depois solto, quando descobriram que o cara estava lá só para pegar comida e não participou. A Débora foi presa e se diz que Código Penal, artigo 46, que 5 dias do réu preso tem que oferecer a denúncia, e ela ficou 15 meses presa sem denúncia, com 2 filhos pequenos. Agora foi condenada a 17 anos de prisão por simplesmente pegar um batom e anotar "perdeu o mané numa estátua", ou seja, um suposto dano que é totalmente irreversível. E se a gente pega e compara o que aconteceu com o crime de homicídio, a pena mínima de um réu primário é 6 anos. E a Débora, por fazer uma simples anotação, numa paráfrase de do ministro Barroso, recebeu 17 anos. Ou seja, demonstra desproporcionalidade. E essa desproporcionalidade, ela desperta nas pessoas um senso de justiça, frente às injustiças que estão sendo cometidas em vários casos, como o caso do Clesão, que tinha comorbidades, não foi liberado para fazer exames e morreu na prisão. Enfim, são diversos casos que demonstram que a anistia é mais do que necessária, porque não houve golpe, isso tudo não passa de uma grande narrativa. O que houve foi um movimento desorganizado de pessoas insatisfeitas, que não tinha sequer organização e comando, sem armas, e que nunca seriam possível de dar um golpe de Estado da maneira como elas fizeram. Defensores da proposta têm pensado essas histórias, né? Pegado ali nome para individualizar os casos. O Supremo Tribunal Federal condenou, com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, na investigação da Polícia Federal, que entendeu que não foi só invasão de prédio, depredação de bem público, mas tentativa de golpe. Por isso, penas altas de 14, 17 anos. Mas agora a gente vê que a estratégia da direita não é falar só do conjunto do que aconteceu naquele dia, mas mostrar cara a cara algumas dessas histórias, como a mulher que pichou a estátua da Justiça, o morador de rua, que depois foi até absolvido. E na sua avaliação, Thalíria, você que é contra a aprovação desse texto, a direita vai conseguir destravar o projeto? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, a democracia é um bem muito caro para nós.
Sem democracia, um povo não avança. Sem o direito às liberdades democráticas, a gente não existe enquanto nação. E quando se ousam atacar a democracia, atacam todo o povo brasileiro. E aí, Carol, com todo respeito, primeiro que há um sentimento majoritário contrário à anistia. Segundo o Datafolha, 61% das pessoas são contra a anistia. Segundo, dizer que foi um caso isolado é, no mínimo, não olhar para a realidade objetiva. A gente não está falando apenas do 8 de janeiro e muito menos estamos falando de pessoas como a Débora, uma pessoa em situação de rua. A gente está falando de um relatório da Polícia Federal com mais de 800 páginas, que depois a PGR transformou numa denúncia que foi ofertada ao Supremo, que ainda bem agora vai ser julgada, e que não trata de Débora, da pessoa em situação de rua, de injustiçados, ela trata do ex-presidente Bolsonaro, que, ainda no exercício da presidência, liderou ao lado de membros da alta cúpula das Forças Armadas. Eu estou falando de Braga Neto, e não de Débora, um golpe de Estado no Brasil. E esse golpe, o 8 de janeiro, foi o fato derradeiro. Ou você se esqueceu, Carol, do plano verde e amarelo, do punhal verde e amarelo, que foi um plano impresso no Planalto, de conhecimento do ex-presidente Bolsonaro, que previa o assassinato de Alexandre de Moraes, o assassinato do presidente da República e do vice-presidente da República. Depois da eliminação dos inimigos, previa a tomada dos 3 poderes e a instalação de uma nova ordem golpista. A população brasileira precisa compreender a gravidade do que está colocado na denúncia ofertada ao Supremo. Não envolve apenas aqueles que foram estimulados a invadir os 3 poderes, a depredar o patrimônio que é do povo. Eles estavam ali por conta de um golpe planejado durante o exercício como presidente de Jair Bolsonaro. Isso não pode ficar impune. A gente já viu em outros momentos, para concluir, a impunidade faz com que a gente tenha quem torturou e matou lá atrás impune agora. Nós não vamos aceitar, e o Congresso também não, nenhuma impunidade. Para vocês que acompanham o grande debate, peço até a compreensão, porque as nossas debatedoras estão em casa, fazendo essa participação no programa, usando computador, celulares, então a gente depende muito aqui da qualidade do sinal da internet para poder levar para vocês a melhor informação possível. Então, às vezes tem um probleminha ou outro na imagem, mas é só algo temporário, logo volta a definição melhor. Carol, para você a pergunta: o julgamento no STF sobre a tentativa de golpe impacta a tramitação do PL da anistia? Porque esse julgamento, a gente está falando, digamos, do andar de cima, de quem está sendo acusado de agir intelectualmente, de incentivar as pessoas a saírem às ruas e tentarem por um golpe no país. Este é o ponto da investigação e o que está sendo julgado ou será julgado lá no STF. Você acha que esse julgamento pode acelerar ou atrapalhar a tramitação do projeto de lei da anistia para todo mundo, para todos os perfis? Olha, eu acredito que com certeza deve influenciar de certa maneira, mas o fato é que quando você pega a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Bolsonaro, você não vê nenhum ato, nenhuma mensagem direta do presidente Bolsonaro, nenhuma ordem direta dele com relação a isso. O que você vê é uma ligação. A principal prova que eles têm é uma prova testemunhal, é uma delação feita pelo Mauro Cid, na qual foi convocado inúmeras vezes para fazer essa colaboração. Nessa colaboração, ele se contradisse várias vezes, chegou a vazar áudios no ano passado, ele dizendo que ele se sentiu coagido para fazer algumas afirmações, na qual ele fala
que os ministros do Supremo são a lei, que eles já estão convencidos de que isso teria acontecido e que eles que vão determinar a situação. E apareceu até uma filmagem de um momento desse em que o Alexandre de Moraes fala que se ele não colaborasse, ele ia implicar a esposa e a filha dele no processo. Ou seja, se essa é a principal prova que eles têm contra o presidente Bolsonaro, então essa denúncia é muito frágil, essa denúncia não tem razão de ser. Então eu fico muito impressionada de ver como as pessoas se convencem de que haveria um suposto golpe quando o Bolsonaro fez a transmissão da chefia do Exército antes mesmo de fazer a transmissão de posse para o presidente Lula. Em dezembro já tinham feito a transmissão da chefia do Exército, ou seja, o Exército em nenhum momento colaborou ativamente, nem colaboraria porque ele nem estava mais sob o comando do presidente Bolsonaro. E as próprias pessoas que a gente vê que estavam lá nos quartéis, nas manifestações, eram pessoas das mais aleatórias possíveis. Ou seja, isso se trata de uma grande narrativa para tentar criminalizar a direita. A gente percebe que o próprio Lula facilitou aí as forças de segurança, dispensou guardas, não sumiram as filmagens, ou seja, facilitou que se potencializasse o dia 8 para verdadeiramente criminalizar a direita. E esses casos concretos são importantes porque mostram a injustiça e a falta do devido processo legal, a falta da presunção de inocência que estão sendo cometidos, ou seja, verdadeiros absurdos que no Estado de Direito jamais aconteceriam. Talíria, a pergunta vai para um lado, mas claro, você pode responder todos os aspectos aí, debater com a Carol de Tone, que tem trazido outros elementos das suas respostas. A pergunta é, o julgamento no STF, tudo leva a crer que será agora, né, em março, este mês, sobre a tentativa de golpe, tendo como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros, generais, impacta na sua avaliação, na tramitação do projeto de lei da anistia? Olha, Basília, é impressionante como se ignora o que tem de fato concreto na robusta denúncia oferecida pela PGR ao Supremo depois da investigação com quase 1.000 páginas da Polícia Federal. A gente está falando de uma minuta golpista que tinha papel concreto impressa no Planalto, deputada Carol, que tinha a citação do próprio presidente Bolsonaro. A gente está falando de documentos, de e-mails, de interceptação telefônica. A gente está falando de arquivos que estão presentes na denúncia oferecida. A gente está falando de arquivo de computador, de anotações, de perícia de celular, além da delação do Mauro Cid. E mais do que isso, quando você tenta colocar o projeto que vocês querem avançar da anistia, se referindo apenas a aqueles supostos comuns que estavam naquele fato dramático do 8 de janeiro, a gente está falando de Braga Neto, de Augusto Heleno, de Ramagem, um deputado federal. A gente está falando do próprio Mauro Cid. A cúpula das Forças Armadas e da política brasileira participou de uma tentativa de golpe que não começou no 8 de janeiro, que infelizmente, se concretizasse, derreteria a nossa democracia, que já é frágil. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O ex-presidente Bolsonaro, ele não só tinha conhecimento da tentativa de golpe, como ele autorizou os diferentes passos dados pelos diferentes atores das Forças Armadas e da política brasileira. A gente está falando de uma pretensão de assassinar um ministro do Supremo. A gente está falando de uma pretensão de envenenar para matar vice-presidente, presidente da República. Então, essa, para concluir, não é uma questão de direita, de esquerda, de um grupo político. A gente está falando do Estado Democrático de Direito, de uma série de crimes que pesam nas costas do ex-presidente Bolsonaro e da parte da cúpula das Forças Armadas, e eles precisam ser responsabilizados para que a democracia brasileira sobreviva, tenha fôlego e a gente possa avançar para consolidá-la.
Me chamou muita atenção porque, além das questões maiores e que, claro, vocês apontam divergências, por exemplo, a Talíria é contra a anistia, a Ditone é a favor, a Talíria viu o golpe, a Ditone não. Além disso, vocês também têm visões diferentes sobre como a população interpreta, né, qual a conclusão da população sobre aquele dia, 8 de janeiro de 2023. A Ditone diz que cada vez mais cresce na sociedade a vontade por uma anistia. A Talíria recorre a uma pesquisa para falar, olha, de acordo com este levantamento de dados, a maior parte da população não quer saber de perdão daquelas pessoas, não. Então eu vou dar 15 segundos para cada lado para que vocês possam arredondar a primeira participação, né, neste nosso bloco, e depois eu mudo de assunto. Carol Ditone. Então, pessoal, a Constituição brasileira, ela prevê que qualquer pessoa que é pega em flagrante delito, ela deve ter o devido processo legal. Nesse devido processo legal, independente do crime que ela cometeu, ela tem que ter presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, individualização da pena e duplo grau de jurisdição. Todas as pessoas que estão sendo processadas, a quais vão ser beneficiadas pela anistia, elas não estão tendo esses direitos básicos de qualquer acusado no Brasil. Então, a gente percebe que a gente está tendo um estado de exceção no Brasil, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes, que se diz vítima desse suposto golpe, como ela mesmo disse que tiveram pessoas que trocaram mensagens com codinomes, que a gente nem sabe se tratava dele mesmo, ele se diz vítima desse processo e ele também é julgador, ele também vai proferir voto nesse grande julgamento, ou seja, isso infringe a lei, infringe a lei brasileira. E a gente sabe que muitos ministros estão agindo politicamente e são contra a direita. E toda a esquerda brasileira, PT, PSOL, todos esses partidos estão sendo coniventes. Mas quando o Supremo Tribunal Federal se voltar contra eles e perseguirem eles, eu quero ver se esse vai ser o discurso. Porque é impressionante o estado de coisas que a gente está vivendo no Brasil, uma verdadeira ditadura da toga, e ninguém vê. E a anistia nada mais é do que fazer justiça a essas pessoas que não estão tendo nem como recorrer, elas não têm nem como recorrer a esse processo. Portanto, é uma situação necessária para a gente restabelecer realmente o estado de coisas no Brasil. Talíria, seus 15 segundos ou um pouquinho mais? Um pouquinho mais, talvez. É impressionante. A PF indiciou Bolsonaro por muitos crimes concretos, com provas robustas. Entre eles, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa. E, Carol, você me vem falar de perdoar esses crimes, perdoar a tentativa de golpe de Estado, perdoar crime de organização criminosa, perdoar aqueles que ocupam o poder e a política brasileira e as Forças Armadas por tentarem abolir o Estado Democrático de Direito. Inclusive, ontem, é bom lembrar que o ex-presidente do Superior Tribunal Militar pediu para que se acrescentasse também crime militar, porque, de fato, é inadmissível. A gente está falando de uma garantia que é muito séria para nós, que é o Estado Democrático de Direito. Não adianta falar de golpe depois que o golpe acontece. Está lá no Código de Processo Penal, para concluir. O crime é de tentativa de golpe, porque o golpe, depois que dado, acabou para o povo brasileiro, você não tem mais como julgar esse golpe. Então, Carol, eu tenho certeza que as instituições brasileiras vão estar firmes para o mais rápido possível responsabilizar o ex-presidente e todos aqueles envolvidos nessa trama golpista que envergonha o Brasil perante a comunidade internacional.